Aí, moçada! Tudo pizza, meninas, meninos? Então, moçada, é água, tá? De verdade. Bom, então é o seguinte, você já sabe, eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências da Rede Atualizada de Ensino, e a gente, nessa parte, a gente sempre resolve o que vocês pedem, né? Entre em contato, aí sugiro. A gente está resolvendo questões da segunda fase da FUVEST, que é a banca da Universidade de São Paulo, da USP. São questões analíticas positivas, às vezes com itens A, B, no mínimo A, B, às vezes C, até D já apareceu. E essa questão, número 5, que a gente está gravando agora, de 2,16, é uma questão que ela tem duas abordagens. Uma, que é a que a gente vai resolver inicialmente, né? Então, ele mostra aí, ó, vamos ler a questão? Vamos, né? Os meninos estão botando aí para vocês, agora eu já não preciso mais usar óculos, botaram um telão aqui para mim, que é uma maravilha. Então, ele fala, a oxidação do SO2 a SO3 é uma das etapas da produção de ácido sulfúrico. Sim, e também é uma das etapas da chuva ácida, tu sabe disso? Quando queima o carvão nas termoelétricas por combustão, produz-se o SO2, ele reage com o meio molde, sai pela chaminé, um gás, o dióxido de enxofre, reage com oxigênio, forma o SO3 reage com a água nas nuvens, chove ácido sulfúrico, né? Então, uma das chuvas ácidas mais complicadas é essa, do ácido sulfúrico. Existem casos, por exemplo, com ácido carbônico, CO2 queima, descarga, escapamento de carro, sobe, reage com água, sobe ácido carbônico, até ácido nítrico, pode ser, mas a mais complicada é a chuva ácida do ácido sulfúrico. Aqui ele fez uma abordagem legal, diferente. Ele está falando na oxidação do SO2 e SO3, ele está dizendo que é uma das etapas da produção do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é interessante, porque eu estava lendo há pouco tempo que é um dos indicadores do desenvolvimento industrial dos países. Assim, a quantidade de ácido sulfúrico que se produz, que é usado em tudo, né? Na indústria química, na indústria eletrônica, para produzir outras substâncias químicas, enfim. Ele falou, está só para te mostrar, mas ele mostra a equação da reação, que os meninos estão mostrando para você. Ó, 2SO2 mais O2 dando SO3. Aí tu vai falar assim, ô Dimas, tu tá louco? Tu botou a Haber-Bosch? Essa também é famosa, né? Primeira vez que conseguiram fixar o nitrogênio industrialmente. Pegou essa mistura gasosa atmosférica, nitrogênio é 78%, 78,9%, resfriou-se a mistura, depois foi se aquecendo aos poucos. Com isso, conseguiu-se produzir, na Alemanha isso, Primeira Guerra Mundial, Haber e Bosch, produzir-se mais adubo com nitrogênio, explosivos, né? Isso ajudou muito ali que os alemães conseguissem catapultar a Primeira Guerra Mundial. Por que eu optei pela Haber-Bosch e não pela oxidação do SO2? Porque a questão fala sobre deslocamento de equilíbrio. Então, é importante que você entenda, porque a nossa proposta, você sabe, não é simplesmente a gente ficar resolvendo a questão. O gabarito você tem. É ver o envolvimento teórico de onde ele buscou. Observe que eu tenho aqui uma equaçãozinha que ocorre nos dois sentidos. Você nota, ó, a velocidade V1 da esquerda para a direita, N2 mais H2 dando NH3 e a reversa, né, da NH3 sendo decomposto em N2 mais H2. Primeira providência, nós vamos balancear isso, né? Você sabe, a gente tem aulas de balanceamento, você pode balancear por óxido, redução, ó, substância pura simples é sempre redox. Você pode por tentativa, pode pelo método algébrico, enfim. Vamos lá, ele é simples, né? Então vamos por tentativa. Colocou um aqui, ó, eu tenho 2 nitrogênios no primeiro, eu vou ter 2 nitrogênios no segundo, ó, botei o 2 aqui. Aí eu passei a ter 6 hidrogênios, eu coloco 3 aqui. Quando eu tenho que a velocidade direta, a V1, é igual a V2, eu digo que o sistema está em equilíbrio. Então tá, a quantidade de N2 e H2, a velocidade da síntese, ó, N2 mais H2 dando NH3 é igual da decomposição, NH3 está. O sistema, se está em equilíbrio, se a V1 é igual a V2, ele é um sistema eterno. Então, industrialmente, é necessário, às vezes, deslocar esse equilíbrio para favorecer, por exemplo, a produção de NH3. Eu quero produzir mais NH3. Eu quero que a V1 fique maior que o V2. Então, como que eu faço para tentar deslocar um equilíbrio? Eu posso fazer isso de 3 formas. Preste atenção. Primeiro, qual é a equação da velocidade V1? A V1, ó, é igual a K. Estou aplicando lei de ação das massas, lei de Goodberg.
que na prática normalmente não funciona muito bem, a gente tem que calcular experimentalmente, mas para vestibulares, concurso funciona, né? Então, ó, V1 igual a K, que multiplica a concentração molar, concentração em quantidade de matéria, de N2 elevado a 1, que multiplica a concentração de H2, olha só, elevado à terceira, ó, ao coeficiente. A V2 é igual a K, que multiplica a concentração. Agora eu estou vendo daqui para lá, ó. Então, lembra da lei da ação das massas? A velocidade da reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares ou concentrações em quantidade de matéria dos reagentes, elevado aos respectivos coeficientes de balanceamento. Olhando daqui para lá, o reagente é o NH3. Então vai ficar concentração de NH3, ó, elevado ao quadrado. Bom, a letra B da questão, na B ele fala, em um dado instante foram medidas as concentrações. A letra B a gente vai usar aqui, ó. A gente vai calcular o quociente reacional, relacionar com a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é só fazer V1 igual a V2 e chegaríamos no KC, constante de equilíbrio em função das concentrações. Mas não é isso que ele aborda na letra A. Na letra A ele aborda deslocamento. Então nós vamos dividir a questão em dois tempos. Uma primeiro, deslocamento, e depois a gente grava, porque senão fica muito longo. Então veja, eu tenho as duas velocidades, tá em equilíbrio. Se V1 igual a V2, imagine qual é a primeira forma que eu posso tirar esse sistema do equilíbrio. A primeira coisa é alterar a quantidade, a concentração de cada reagente. Por exemplo, se eu aumentar, atenção agora comigo por favor, se eu aumentar a concentração de N2, ó, lembra, é número de mols sobre o volume, ou quantidade de matéria sobre o volume. Se eu aumentar a concentração de N2, qual é a consequência? Imediata. A V1 é diretamente proporcional. Se eu aumento N2, olha, eu aumento a V1. Se eu aumento a V1, ó, a V1 passa a ser maior do que a V2. Olha aqui. Vou tirar essa setinha aqui porque parece que está diminuindo, né? Então, aumentou, acrescentou. Isso é um sistema gasoso, está todo mundo na fase gasosa. Se eu acrescentar N2, eu aumento a V1. Se eu aumento, por quê? Porque eu aumentei aqui, ó, é diretamente proporcional. E se eu aumentar a concentração de H2, também aumenta a V1. Aí eu digo que o equilíbrio se desloca para a direita, ou no sentido da formação de NH3. Então, adicionar N2 ou H2 vai aumentar a V1. Isso faz com que o equilíbrio se desloque no sentido da V1 para a direita, aumentando a produção de NH3. É uma das formas de você fazer isso na indústria. Tá, mas e se eu retirar N2 ou H2? Se eu tirar N2 ou H2, eu diminuo a V1. Porque ó, se eu tiro isso, ó, se eu tiro N2 e H2, a V1 diminui. Se a V1 diminui, a V2 ficou igual, passou a ser maior. O equilíbrio desloca para a esquerda. Então, aumentar N2 e H2 desloca o equilíbrio para a direita. Retirar N2 e H2 desloca para a esquerda. Por quê? Porque a V1 passou a ser menor. Se eu tiro isso, ou isso, ou isso e isso, a V1 diminui. A V2 permaneceu constante, então a V2 passou a ser maior, desloca para cá. Então, e se eu aumentar a concentração de NH3? Se eu aumentar a concentração de NH3, olha aqui, eu aumento a V2. Como eu não alterei a V1, a V2 aponta para a esquerda, eu passo a produzir mais N2 e H2. É claro que isso é num primeiro momento, porque, na verdade, existe uma lei que a gente aplica muito aqui, que é o chamado Le Chatelier, o princípio de Le Chatelier. Eu costumo brincar e chamar a terceira lei de Newton da química. Toda vez que você provoca uma alteração num sistema em equilíbrio, o sistema vai reagir no sentido de neutralizar a ação provocada. Quer dizer, se eu boto N2 ou H2, eu aumento a V1. Mas isso desloca o equilíbrio para a direita e aumenta a produção de NH3, que vai voltar a deslocar o equilíbrio para a esquerda. Mas quando ele te cobra no momento. O Le Chatelier é a reação do sistema à alteração provocada. Cuidado com isso. Mas quando ele cobra, eu botei N2, o que aconteceu? Deslocou para a direita. Tirei N2, deslocou para a esquerda. Tá? Então a primeira forma é, o sentido do deslocamento é o da maior velocidade. Estava em equilíbrio. Botou N2, H2, desloca para a direita. Botou NH3, desloca para a esquerda. Tirou N2 ou H2, a V1 fica menor. Então, desloca para a esquerda. O mesmo, se eu retirar NH3, eu diminuo a V2. Ó, tirei isso, eu diminui a V2. A V1 passa a ser maior, desloca para a direita. Então, essa é a primeira forma de deslocamento. O segundo, qual a segunda forma que eu posso alterar um sistema em equilíbrio? Tirar esse sistema do equilíbrio. Vamos lá? Então, atenção. A segunda seria
variação da pressão. A primeira foi alteração de concentração. Eu só posso considerar, obviamente, componentes no estado gasoso. Ó. Olha aí, se tiver sólido, você não conta, porque você sabe que a velocidade de uma reação que tem um sólido depende da superfície de contato do sólido. Não tem como eu alterar a pressão sobre uma barra de ferro. Tá? Por isso que normalmente a gente pulveriza os sólidos para aumentar a velocidade. Quanto maior no sólido, quando tem sólido, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Então, observe agora. Tá, vamos ver como é que a pressão é simples. É assim, ó. Olha aqui. Se eu aumentar a pressão, olha a minha mão. A seringa, ó, e o êmbolo. Pressão, força sobre área. Aumentei a pressão, o volume diminuiu. Então, vai ser sempre assim. Aumentou a pressão, favorece o lado de menor volume. Olha aqui, desloca para o lado de menor volume. Como é que eu vou calcular os volumes? Eu simplesmente suponho CNTP. Ah, mas pode sim, para divagação sim. Então, vamos supor que tivesse CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Pressão de 1 atm e temperatura 0,273, né? Kelvin. Tá. Então eu teria aqui, ó, 1 mol, 22,4 litros. Mais 3, 4. Então eu tenho, na verdade, eu só faço isso aqui, ó. Eu tenho 4 volumes. Esse V seria multiplicar por 22,4. Não precisa, vai multiplicar dos dois lados. E aqui eu tenho 2 vezes 22,4 V. Note que o lado de lá é de maior volume. Se eu aumentar a pressão sobre esse sistema, o equilíbrio se desloca, olha lá. Aumentou a pressão, ó. O equilíbrio se desloca para o lado de volume. Então, o aumento da pressão desloca para o lado de menor volume. Tá, e se eu reduzir a pressão, puxar o êmbolo, aumentou o volume? Se eu reduzir a pressão, o equilíbrio se desloca para a esquerda. É simples. Quando eu tiver só componentes gasosos, o aumento da pressão desloca para o lado de menor volume. Na hora da prova, lembra disso aqui, ó. Aumentou a pressão, o volume lá dentro diminuiu. Então, aumentou a pressão, desloca para a direita. Reduziu a pressão, vai para o lado de maior volume, desloca para a esquerda. E o terceiro fator que você vai ver, ele vai cobrar, que pode tirar um sistema do equilíbrio. Assim, ó. Essa reação, ele vai te dar o valor. Ele pode colocar aqui na frente, por exemplo, um terceiro fator, que é o chamado calor de reação. Ele pode colocar aqui, ó, mais 22 quilocalorias, cacau. Ou em joule, é só multiplicar por 4,18, tá? 90 e pouco quilojoule. Mas ele te dá o fator de conversão. Veja que o calor de reação indica, olha, que a V1, ela está liberando calor. Então a V1 é exotérmica. Se a V1 é exotérmica, se eu pegar esse mais 22 e botar aqui, ele passa com sinal negativo. A outra é êmbolo. Cuidado com a leitura, que isso é calor de reação. Ele não vai te dar isso, porque ele está entregando o jogo. Então, se ele coloca aqui, é mais 2 NH3, mais, você sabe que está liberando. Ela é exotérmica. Agora, olha o perigo. Normalmente, ele faz assim para te sacanear. Ó. Ele vai colocar o ΔH. E você sabe que o ΔH, ó, das reações exotérmicas, é menor que zero. Cuidado com isso. Reações exotérmicas têm calor de reação positivo, mas tem ΔH negativo. Então ele pode simplesmente colocar o ΔH menor que zero. Foi o que ele fez na questão aí. Cuidado. ΔH negativo, porque o ΔH é H final menos o inicial. Observe. Olha, por exemplo, só voltando aqui, porque vale a pena o que a gente vai fazer. Olha para cá. Vamos botar aqui, ó, mais X cacau. Não precisa botar o número, só para pensar. Veja, a entalpia inicial que eu tenho é a entalpia de reagentes, HI, ó. Passou a setinha, é igual. Ó, é igual à entalpia final, ó, que é a entalpia do produto, mais alguma coisa, ó. Calor de reação positivo, por isso que o ΔH vai ser negativo, quer ver? Olha, quem que é maior? O HI. Como assim, Dilma? Sim, o HI é maior, porque olha aqui, o que está dizendo é que o HI, a entalpia, o conteúdo térmico dos reagentes é igual o conteúdo térmico do produto mais alguma coisa. Para o HF ser igual ao HI, eu tenho que somar alguma coisa ao HF. Isso quer dizer que o HI é maior do que o HF, quando o ΔH é positivo e a reação é exotérmica. A V1 é exotérmica para lá. Bom, se ΔH, olha, é HF menos HI, observe comigo, ΔH é HF menos HI. Como o HI é maior, olha lá, HI é maior que HF, o ΔH será menor que zero. Entendeu? Quando o sinal do calor de reação é positivo, o ΔH é negativo.
E você pode fazer o raciocínio contrário, não vou fazer porque senão vai ficar muito longo. Entendeu? Então, cuidado com isso, com como ele está te apresentando. Se ele está te dando o calor de reação, você lê direto. Sinal positivo, no segundo membro, a V1 exotérmica. Sinal negativo seria endotérmico, mas ele normalmente não dá. Ele vai dar o ΔH, exatamente para te confundir. Por isso que o ΔH das reações exotérmicas é abaixo de zero. Então, ó, ΔH menor que zero. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, aumentar a concentração. Então, tu viu, aumentou o N2 ou H2, desoca para lá. Desoca no sentido dos produtos, para a direita. Aumentou o NH3, desoca para lá, no sentido da V2, aumentou a concentração. Pressão, aumentou a pressão, vai para o lado de menor volume. Esse fio aqui está me enrolando. Aumentou a pressão, menor volume. Reduziu a pressão, vai para o lado de maior volume. E na temperatura? É simples, cara. Se isso aqui, ó, se a V1 é exotérmica, se eu aumentar a temperatura, eu prejudico a exotérmica. Porque se a reação já liberta calor, se eu aqueço, eu prejudico. Eu tenho que resfriar. Já se a reação é endotérmica, se eu aqueço, eu favoreço. Então, aquecimento prejudica a exotérmica. Resfriamento favorece a exotérmica. Bom, assim a gente pode ir para a questão. Então, na questão dele, ele faz assim agora, ó. Vamos lá, esse fio está me amarrando. Mas está tudo bem. Então, meninos, note que a equação da reação dele é, as meninas estão botando de novo para você, ele está mostrando, ó, a oxidação do SO2, ó, mais O2, olha aí, dando e admitindo a reversa. Legal na letra B é calcular o quociente relacional. Ele está muito ligado ao KC. Tá? Vou te mostrar um jeito legal de interpretar. Dando SO3. Ele deu o balanceamento, né? Eu não daria. Ai, Dimas, tu é mal? Não, você tem que saber como fazer o balanceamento, pô. Tá, então ele deu o balanceamento dele, 2 mols aqui, mais 1 mol aqui, eu sempre coloco, o pessoal não costuma colocar, dando 2 mols de SO3, tudo gasoso. Não vou perder meu tempo, já está muito longo. E diz, aí vem com os 2 pés do nosso peito. Ó. Ele diz que o ΔH dessa equação, dessa reação que ele está dando, olha que bicho mal, é menor que zero. Pô, se é menor que zero, então eu sei que a V1 é exotérmica, ó, e a V2 é endo. Porque ΔH negativo indica calor de reação positivo. Ah, como ele deu ΔH, eu sei que é exotérmica que está liberando calor, sinal positivo está liberando. Então vamos matar? Agora sim, né? Você viu por que eu não quis fazer A e a B? A B também é bastante longa. E é o que eu te disse, aqui mais é para revisar mesmo, não é para ficar botando gabaritinho. Isso aí você tem. Então ele diz, a oxidação é uma das etapas da produção de ácido sulfúrico. Tá. Em uma indústria, diversas condições para essa oxidação foram testadas. Ele está fazendo uma tabela, os químicos da indústria, os engenheiros químicos, fizeram uma tabela em condições de pressão e temperatura, não mexeu com concentração, sacou? Desculpe, ai meu Deus, esse ar me mata. Em uma indústria, diversas condições, eles estão otimizando o processo, eles querem produzir mais SO3, por quê? Porque a hora que pegar o SO3 e reagir com água, vai produzir ácido sulfúrico. Então, quanto mais SO3, mais ácido sulfúrico será produzido. Então tá, ele fez 4 experimentos, 4 testes aí, a gente fala 4 pilotos. A tabela a seguir, então, analisando variação de pressão e temperatura. Letra A. As meninas estão botando de novo a questão para você, a B a gente faz depois. Qual dos 4 testes houve maior rendimento na produção de SO3? Está perguntando, o que você vai fazer para deslocar esse equilíbrio para a direita? Ele quer produzir mais SO3. Então, deslocar o equilíbrio, ele quer fazer a V1 ficar maior que a V2. Quer produzir mais SO3. Bom, você teria uma primeira opção, que ele não cobrou. Seria aumentar a concentração de SO2 e de O2. SO2 e O2 ou SO2 ou O2. Aumentou, é gasoso, está no sistema isolado, eu não botei, mas é tudo gasoso. Aumentou SO2, aumentou O2, aumentou V1, desloca para lá. Retirar o perdão meninos, é SO3, tá? Corrigindo. Vou botar em roxinho. Tá vendo que faz a pressa? Então, voltando. Se eu aumentar a concentração de SO2 e O2, eu produzo mais SO3. Daí eu reajo SO3 com água e produzo ácido sulfúrico, é o que ele quer fazer. Tá? Se eu retirar o SO3, a V2 fica menor do que a V1. Desoca para a direita também. Se eu aumentar SO3, desoca para a esquerda. Então, eu podia aumentar SO2, aumentar O2 ou retirar SO3 para desocar para a direita. Ele não questionou isso. Ele foi nas outras 2 variáveis. Olha lá na tabela de novo, pressão e temperatura. Então, você viu, ele quer produzir mais SO3. A V1 é exotérmica.
O que ele tem que fazer? Já está liberando calor, ele tem que resfriar para deslocar para a direita. Se você aquecer, tu vai prejudicar a V1 e favorecer a V2. Então, a melhor temperatura ali seria mais baixa. Ele dá temperaturas de 400 e de 1000, então ou é a 1 ou é a 4. As menores temperaturas favorecem a exotérmica. Já está liberando calor, tu ainda vai aquecer isso aí, criatura. Refrigera. Se ela fosse indo, aí sim, quanto mais você aquece, favorece. Então, para favorecer a V2, para aumentar a produção de SO3, eu resfrio o sistema. Ou é A1 ou é A4. E em relação à pressão, observe que agora eu tenho 2 volumes aqui, ó, 3 volumes. Supondo CNTP 3 vezes 22,4, não precisa enrolar. E aqui eu tenho 2 volumes. Como eu quero deslocar para a direita, ó, é o lado de menor volume. O lado de menor volume, de novo, ó, vou fazer mais uma vez, ó, aumentou a pressão, ó, a seringa, vai para o lado de menor volume, olha o volume diminuindo lá dentro. Reduziu a pressão, vai para o lado de maior volume. Então você observa que o que nós temos é, se eu quero deslocar para lá, eu aumento a pressão. Qual é a maior pressão que nós temos aí? 500 atm, é pressão pra caramba. Então, refrigera e aumenta a pressão, isso vai deslocar o equilíbrio para a direita. Então, na letra A, nós marcamos realmente isso daí. Nós vamos deslocar esse equilíbrio para a direita no teste 1, que é o favorecido. Confirma com o gabarito dele. Eu sempre checo, que a gente pode... quem não... dá umas tropeçadas de vez em quando, mas tranquilo. Então, para deslocar para a direita, aumentar a produção de SO3, eu posso aumentar a concentração de SO2O2, retirar SO3, eu posso. Se ela é exotérmica, eu refrigero, porque quanto mais frio, favorece mais a exotérmica, que já está liberando calor. E eu posso também aumentar a pressão. A maior pressão é 500 e a menor temperatura é 401. Letra A, o experimento 1 é o mais favorável. Espero que vocês tenham gostado. Na sequência a gente já grava a letra B, tá legal? É que a questão vai ficar muito longa, eu sabia, não te disse? Então, beijo grande, fiquem com Deus e ó, vamos aí.